Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, chegamos à nossa 11ª aula. E nesta semana eu irei falar um pouquinho sobre o quadro de um pintor espanhol chamado Pablo Picasso. Mas antes, eu preciso falar da importância de vocês continuarem a estudar com atenção e dedicação os conteúdos que se encontram disponibilizados em nossa apostila na unidade 2, capítulo 2. Voltando para falarmos sobre este quadro deste artista espanhol, vamos conhecer um pouco sobre este quadro, O Grande Manifesto da Mudança. Esse Grande Manifesto da Mudança traz como tema principal o quadro Les Demoiselles d'Avignon, que foi pintado por Pablo Picasso. Este quadro, Les Demoiselles d'Avignon, não é uma tela cubista, como afirmavam os especialistas. A técnica, marcada pelo emprego descuidado e expressionista da tinta, era estranho à estética cubista até então, tal como esta iria se definir nos anos seguintes. A apresentação da obra Les Demoiselles d'Avignon no ano de 1907, no entanto, sua aparição no cenário artístico parisiense causou impacto de intensidade revolucionária, que se costumava atribuir a ela o despertar de um novo momento na história da arte ocidental, e especialmente o momento inicial do movimento artístico cubista. Foi por causa da reação a essa obra que Georges Braque se aproximou das pesquisas de Pablo Picasso e aderiu às novas propostas plásticas do artista, desenvolvendo com ele os pressupostos de nova estética. Apesar de ainda não se encaixar nos preceitos da arte cubista, o quadro Les Demoiselles d'Avignon inaugura uma nova linguagem artística contemporânea. Rompe com a tradição e abre um campo novo à prática artística, que seriam depois incorporados, ou seja, eles iriam incorporar pelos artistas cubistas, que iriam aderir esses pequenos detalhes, essas características presentes no quadro La Demoiselle d'Avignon, com a representação de formas tridimensionais em espaços bidimensionais e a modelagem dos objetos por meio da cor ou de variações tonais. Ou seja, ela deu o pontapé inicial para que os artistas pudessem projetar num espaço bidimensional objetos tridimensionais, ou seja, eles iriam representar numa tela com profundidade, tá?
Eles iam trabalhar essa ilusão de ótica da tridimensionalidade do objeto, certo? Então, com essa variação da cor e dos tons, eles conseguiam dar volume a esses objetos e também às figuras humanas. A partir dessa obra, define-se o cubismo como uma revolução formal, voltada para a reavaliação e reinvenção de procedimentos e valores pictóricos. Altamente intelectualizada, a arte cubista é essencialmente reflexiva, resultando em diferentes estágios de investigação e soluções plásticas. Ou seja, a partir do quadro Les Demoiselles d'Avignon, que foi apresentado no cenário artístico parisiense em 1907, novas propostas, novos horizontes no universo das artes irão surgir, principalmente dentro das tendências cubistas. É bom lembrar que também o movimento artístico cubista ele irá se dividir em dois grandes grupos, né? Em dois grandes grupos: o cubismo analítico e o cubismo sintético, no qual os artistas buscarão novas tendências, novas técnicas, novas experiências para expressar a sua arte, para se manifestar artisticamente. E aí, dentro dessas fases, vai ter momento em que o artista vai começar a empregar técnicas novas, como o recorte e colagem. Ou seja, pegar formas, recortes de jornais e colar no centro de uma tela. Vai acontecer dentro dessas duas fases, tanto na fase do cubismo analítico, como na fase do cubismo sintético, tá? Mas antes de finalizar esse vídeo, eu preciso mostrar para vocês essa tela Les Demoiselles d'Avignon, tá? Que é uma tela bastante emblemática desse pintor espanhol Pablo Picasso. Observem a tela, que ela tem elementos, em alguns momentos, o rosto dessas mulheres parecem que elas estão usando máscara, né? Parece que elas estão com máscaras sobre o rosto. São formas angulosas que trazem uma certa geometrização da forma presente nesse quadro. Segundo alguns estudiosos, Pablo Picasso utilizou para criar essas formas nesse quadro, né, essas formas angulosas no quadro Les Demoiselles d'Avignon. Ele teria se inspirado nas máscaras africanas, porque nesse período entre 1900 a 1907, ele, segundo estudos, ele fazia coleções de máscaras africanas,
Então, segundo esses estudos, ele teria se inspirado nessas máscaras africanas que têm formas angulosas, né? Formas geometrizadas e utilizado para a sua expressão artística. Provavelmente, por isso que muitos especialistas vão afirmar que a tela Le Demoiselle d'Avignon seja uma tela cubista, tá? Meus queridos, eu espero que esse vídeo possa ser útil para vocês na hora de responder o seu exercício, tá? Fiquem com Deus e lembrando, lavem bem as mãos com água e sabão para se proteger do vírus, do coronavírus. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau!